E uns meses depois, Marcos acabou recebendo um convite para um casamento de uma mulher em um planeta que pediu a presença dele. Ele viu que foi enviado pelo general e ele acabou chegando até esse planeta junto com o Jonas, mais o Robert com o Cat Blanc e o Cat Black. E ele viu o general e numa hora apareceu lá o Alex com o Max. E o Max disse que também foi convidado. E o Marcos perguntou o que eles estão fazendo lá. Parece que eles estão reunindo provas para alguma coisa. E o Max disse que só foi precaução de checar o que ia acontecer no futuro. E disseram que precisava só arrumar umas provas para acabar com um drama rápido que iria começar na hora do casamento. E o Marco disse que queria ajudar nisso. E eles foram todos juntos lá, no Globo do Tempo. Mas o general ficou acompanhando tudo. E viram o que iria acontecer. E o Marcos juntou mais provas lá só para evitar um drama que tava para desenrolar. E na hora, eles chegaram no local do casamento. E o general acabou apresentando lá a mulher. E disse que o nome dela era Beatriz. Mas também ela era conhecida como uma super soldado soco invisível. E ela cumprimentou todos eles e disse que estava muito feliz de vê-los por lá. E ela contou que o motivo dela ter convidado eles, porque eles foram o motivo dela poder voltar para a família dela depois de tantos anos, porque eles ajudaram a acabar com a guerra contra aqueles homens que destruíam o planeta. E resolveu convidar eles porque queria agradecê-los por esse feito e garantiu que ela pudesse ter de volta a chance de voltar para a família dela. E eles disseram que não foi nada, era o dever deles. E ficaram só acompanhando em um local até a hora do casamento começar. E quando o casamento começou, eles ouviram um grito do lado de fora, de repente viram uma mulher entrando correndo lá. Ela disse que a Beatriz não podia se casar com o homem lá, que era o Augusto. E ela disse que tinha prova de que ela havia traído ele antes do casamento. E acabou mostrando lá em um telão mais fotos, que aparecia lá a Beatriz. E o Marcos acabou se levantando lá. E com as poucas gente que estava lá vendo, ele acabou falando para todo mundo que tá tudo bem, que essas provas dela eram tudo montagem. E o Marcos acabou mostrando lá os momentos que ela acabou projetando tudo isso em uma sala com um aparelho, forjando cada foto e cada prova falsa. E também ele mostrou que ele já chamou as autoridades para levar ela, porque além disso ela acabou fazendo umas coisas ilegais que merece a atenção das autoridades. E nessa hora acabou chegando duas pessoas lá que acabaram levando ela presa. E todo mundo bateu palma lá e o Marcos foi se sentar. E eles continuaram o casamento. E o Felipe falou pro Marcos que essa mulher foi meio tola, pensando que se acabasse com o casamento da Beatriz com Augusto, ela iria ficar com ele. E ele acabou dizendo que ele poderia acabar era se casando com outro em vez disso, se o plano dela desse certo. E o Marcos disse que era verdade, poderia assim acontecer. E após acabar o casamento, eles foram para uma festa e estavam todos comemorando, até o general. E depois de um certo momento, com as poucas pessoas que estavam lá, a Beatriz disse que ela tinha um brinde a fazer ao general e aos convidados especiais dela, o Marcos e mais os amigos dele, e ao Augusto, por ser esse homem tão incrível. E todo mundo lá bateu palma. E uma hora o Augusto pediu para ela contar a história dela, sobre toda a trajetória dela até chegar aí, um resumo pelo menos. Ela disse que foi por causa disso que ela acabou convidando só as pessoas mais íntimas para conhecerem quem ela era e entenderem qual foi a trajetória dela. E o general acabou trazendo lá o registro que veio da Terra. E ela se sentou em um local e o registro começou a mostrar as imagens da vida dela. E Beatriz contou que desde muito nova ela já era muito linda, só que essa beleza sempre atraiu a atenção indesejada para ela. Muitos homens que olhavam para ela com intenção ruins, até que num dia ela acabou sendo assediada por um que quase a violentou, mas ela conseguiu escapar. Mas isso a marcou tanto que ela ficou depressiva e constantemente ia até a beira de uma ponte que embaixo tinha pedras e água, e ela pensava quase todos os dias em se jogar lá e acabar com todo esse sofrimento dela, que parece que ser bonita era a sentença dela da vida toda de ser alguém perseguida e assediada, coisa que a marcou muito. E teve um dia que ela reparou que as pedras lá embaixo, de tanto a água bater, acabavam quebrando. E nesse momento eu me identifiquei com isso, com a água que era tão frágil e mole, mas de tanto bater a pedra acabava quebrando ela. E daí eu percebi que se eu conseguisse bater tanto com a água na pedra e na dureza dos homens, conseguiria fazê-los quebrar. E foi aí que eu comecei a frequentar locais para aprender a lutar e a me defender. Até que num dia eu acabei sendo perseguida por um homem que tentou me agarrar, só que eu comecei a soqueá-lo, sempre no mesmo ponto, e ele dizia que eu não era forte bastante,
e eu tava quase desistindo, só que aí lembrei da água e da pedra, e daí continuei batendo no mesmo ponto, sempre, e fiquei na mesma frequência, até que ele começou a sentir dor e fui tentar revidar, só que eu continuei acelerando, até que numa hora acabei derrubando ele, e percebi que eu poderia usar isso para me defender, por mais que seja algo meio bruto demais, mas foi o melhor que eu consegui, e comecei a treinar mais, e de tanta fúria que eu tinha, eu comecei a treinar bastante, e treinar um golpe tão rápido, tanto que meus punhos começavam a não ser percebido na hora, e eu fui considerada a mulher do soco mais rápido que já se conhecia, e eu socava tão rápido que não era nem possível ver o meu punho, e eu comecei a ser chamada por muito de soco invisível, eu conseguia dar um soco tão rápido que não dava para ver, só que teve um dia que um homem acabou me assediando e eu consegui derrubá-lo com um único soco, tão rápido que ele nem teve tempo de reagir, só que depois de um tempo ele me achou de novo e me ameaçou com uma arma e disse que ele não aceitava acabar sendo humilhado por uma mulher. E na hora eu percebi que eu estava encurralado, que ele ia me matar. Só que na hora que ele ia fazer isso, ele acabou sendo arremessado para longe por um soco de alguém que apareceu do nada. E esse alguém era o general. E eu fiquei tão assustada com isso que levei um tempo até perceber o que tinha acontecido. E daí eu me levantei, meio assustada. E ele acabou atirando nele com uma arma de um raio. E eu falei o que foi que ele fez. E o general havia dito que havia apagado a memória dele. E disse que ele não iria persegui-la, nem mais também a família dela, porque ele tentaria isso se ela sumisse. E eu perguntei como assim sumir. E o general se apresentou para mim e disse quem ele era e o que ele fazia. E disse que havia prestado atenção nas minhas habilidades. E disse que eu tinha potencial para ser uma grande guerreira. E depois de ouvir toda a proposta dele, acabei aceitando ser isso. Que eu já não tinha muita expectativa de vida aqui. Então acabei indo para o planeta Cinturão de Ouro com ele. Comecei a treinar com as guerreiras que tinham por lá. Para ser alguém ainda bem mais poderosa e capaz de defender as pessoas fracas como eu era. E viram minha determinação e propor me dar uns poderes que me ajudariam nisso. E após eu pensar bastante, escolhi o poder de ficar invisível, como também de me tornar inaudível, sem que as pessoas pudessem me escutar, além de ter grande resistência e força para poder lutar contra meus inimigos e não ser percebido. E foi daí que o título Soco Invisível começou a parecer bem mais plausível, já que eu era a pessoa que conseguia acertar um soco em alguém tão rápido e forte, mas que não poderia ser visto nem esperado. E depois de tanto tempo, eu com o exército ficamos lutando contra aqueles homens que destruíam o planeta, mas a gente nunca tinha sucesso por completo. Eles eram mais poderosos do que nós, até que Marcos, Jonatas, Cat Black, Cat Blanc e Max acabaram aparecendo e ajudaram a acabar com toda aquela guerra. Eu, que há tanto tempo não voltava para casa por causa dessa guerra, acabei vendo a oportunidade e voltei para o meu planeta natal, porque era muito perigoso eu estar nele enquanto o pessoal estava em guerra, porque poderiam encontrar ele e eu nele acabar destruindo. E quando eu voltei, ajudei minha família, minha irmã que acabou quase sendo caluniada por uma garota invejosa numa escola, que as pessoas acabam linchando muito as outras quando recebem uma acusação de algo muito sério. Acabei indo até o local onde a garota está prestes a acusá-la e acabei quebrando o computador. Foi quando eu apareci na vida da minha família de volta e nunca descobriram como o computador quebrou e aquela garota acabou sendo suspensa depois que descobriram toda a verdade. E com o tempo eu comecei a virar alguém temida por aqui, soco invisível, a pessoa que dava um soco com um dano que não sabia de onde vinha. Até que num dia salvei Augusto de uns criminosos e quando ele percebeu que eu era uma pessoa que fazia isso, que me conhecia, mas eu nunca apareci visivelmente para ele, mas de tanto conversar e passar tempo com ele, acabamos nos apaixonando. E hoje aqui estamos e nos casamos. E ele disse que não poderia estar mais feliz. E todos aplaudiram. E ela disse que era eternamente grata por cada pessoa que ajudou a fazer ela chegar onde está hoje. E as pessoas aplaudiram. E depois que a festa acabou, Marcos e seus amigos voltaram para a Terra.